Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. O Viver Mais está no ar e claro que eu não vou tomar café sozinha não. A gente tem sempre um convidado para falar de longevidade, de maturidade, de lições de vida. E hoje a minha convidada é uma mulher que eu poderia definir de várias formas, mas eu vou deixar que ela mesma se defina. Eu acho que ela já deve estar chegando, porque senão o café vai esfriar. Deixa eu ver se ela está chegando. Tá ali, minha convidada. Tudo bom, querida? Doutora Socorro França, vamos tomar café e jogar a conversa fora? Sem dúvida nenhuma. É o que eu gosto de fazer de vez em quando. Quando dá tempo. Quando dá tempo. Então vamos lá. Eu disse que não iria definir a senhora. Como é que a senhora se define, hein, doutora Socorro? Em primeiro lugar, como você, filha de Deus, que me deu um projeto de vida, que graças a Deus eu continuo até hoje e, sobretudo, agradecendo todos os dias por ter recebido esse grande presente que é a vida. Eu sempre digo que milhares e milhares de espermatozoides se fundiram com óvulos e nascia uma pessoa. Nasceu você, nasceu eu e nasceu milhares de pessoas que aí estão. Então é um grande presente de Deus e, portanto, ao receber esses dois que eu sempre defino maiores presentes que o ser humano tem, primeiro é o nascimento, segundo é o livre-arbítrio. Na hora que Deus me disse, olha, você vai ser feliz, então escolha seu caminho. Eu acho que isso é que a gente tem que fazer. Muitas das vezes eu vejo pessoas resmungando. Ah, eu não sou feliz, o meu destino. Não, quem faz o destino da gente é a gente mesmo. Agora, doutora Socorro, a senhora já começou a nossa conversa aqui falando dessa questão da espiritualidade, da fé. Para a senhora ter esse nível de espiritualidade, a senhora teve que passar por alguma provação, como a gente diz, por alguma dificuldade, para ter esse nível de consciência de que a gente está aqui para ser feliz? Ou como é que foi essa... Muito pelo contrário. Desde os 12 anos de idade, eu sempre digo que toda a minha formação foi forjada na Igreja Católica. Desde os 12 anos de idade que eu entrei para a pré-JEC. Antigamente, antes da Revolução, a gente tinha a ação católica, ela tinha dentro da JEC, a Juventude Estudantil Católica, as pessoas que ali frequentavam, dentro da JUC, Juventude Universitária Católica, e assim por diante, JOC, Juventude Operária, JIC, Juventude Industrial, então a juventude toda organizada. E eu entrei aos 12 anos na pré-JEC, aos 15 passei para a JEC, fiz toda uma carreira dentro do secundário, naquele antigamente era chamado secundário. Depois que eu fui para a universidade, aí eu fui para a JUC, e aí fiquei trabalhando até chegar à Revolução. Na Revolução eles acabaram com toda a ação católica, com toda a juventude que tinha aquela força preponderante naquela época. E depois entrei nas Cáritas, e aí eu fui seguindo a minha vida, e hoje continuo com a minha fé, que é inabalável, porque ele é que comanda a gente. A doutora Socorro até me disse que ela acorda com o terço ou dorme com o Sem terço, como dúvida. essa história? Às 5 horas da manhã estou acordada, olha só, 74 anos de idade. É outro assunto aqui para o Viver Mais, como chegar aos 74 assim. Certo. Mas vamos falar da fé. Muito bem. Aí, 5 horas eu me acordo, já estou com o meu terço, que é aquela história dos usos e costumes. Ele já fica do lado do meu travesseiro, e aí eu já começo a fazer, eu só vou trabalhar depois que eu rezo o meu terço. Eu entendo que nós, seres humanos, isso aqui é muito fraco, qualquer coisa nos deixa assim, meio lá para baixo, e quando a gente tem uma espiritualidade, quando a gente acredita em Deus Pai, e entende que Ele é que está no comando das coisas, aí a gente se fortalece. Quando a gente começa a entender que nós somos capazes de tudo, que tudo depende de nós, aí começa a nossa ruína, porque quem realmente nos comanda é Deus. Nós emprestamos só aqui o nosso momento, o nosso ser, para que a gente trabalhe em nome dele, porque toda a honra e toda a glória é dele. Agora, você ouviu, né? A doutora Socorro disse que fez agora, recentemente, agora no mês de novembro,
74 anos. Exatamente. A espiritualidade também rejuvenesce? Sem dúvida. Mas antes da senhora falar, doutora Socorro, nós vamos conversar bastante. Aqui no programa também hoje eu vou ter a participação de uma naturóloga, já que a gente está falando de saúde, de vitalidade, que é a Carol Minerrara. Carol, bem-vinda outra vez aqui ao Viver Mais. Oi, Ian. É uma alegria também estar de volta aqui no seu programa. Naturologia é a medicina natural, é a medicina dos povos mais simples, que foi se perdendo ao longo do tempo. A gente equilibra a saúde só com alimentação, com algumas terapias de apoio e com uma mudança do estilo de vida. Bom, a Carol vai falar dessa questão da alimentação para a gente chegar a uma longevidade, assim como a doutora Socorro França. Mas eu deixei aqui a espiritualidade, essa fé também rejuvenesce, né, doutora Socorro? Não tenha dúvida nenhuma. Eu acredito que quando você tem a certeza de que Deus está com você e você está com Ele, você se agiganta. É impressionante. Isso não é coisa só de pessoa da minha idade, não. Isso é, sobretudo, uma lição de vida e uma força que a gente tem ao longo da vida. Olha, se passaram 74 anos. É uma longa vida. Mas em algum momento, doutora Socorro, esses 74, 60, lhe assustou? Disse, nossa, olhou no espelho, não sou mais a mesma Socorro? Tem esse confronto também? Não, primeiro porque eu não tive tempo para isso. Eu não tive tempo para olhar, minhas mãos estão enrugadas. Não tive tempo para nada. Foi passando, a vida foi passando. Eu fui me dedicando àquilo que realmente eu vim fazer na vida, que não foi passear, eu vim para servir. E servindo, então não dá tempo da gente ver. Muitas das pessoas ficam preocupadas porque o cabelo está caindo, porque o cabelo está branco, porque tem isso, aquilo, outro. E eu acho que quando a gente coloca, dependendo da nossa idade, do tempo e daquilo que a gente faz, a gente coloca tudo nas mãos de Deus, Ele vai provendo tudo, Ele vai fazendo com que as coisas aconteçam. Eu hoje posso lhe garantir, e não estou aqui, obviamente, para trazer nenhum loiro, muito pelo contrário, eu posso lhe garantir. Os anos passaram, mas eu continuo gostando de trabalhar. Doutora Socorro já esteve no DECOM, diga aí, doutora Socorro, é tanta coisa o currículo dessa mulher, só ela para saber. E depois a gente vai falar do atual papel da doutora Socorro, que não é tão fácil assim. Nessa trajetória de 50 anos. Eu fiz concurso para promotor de justiça. Eu sempre quis. Tem uma coisa engraçada na vida das pessoas. Eu me recordo que ainda pequena a gente não podia entrar no fórum, mas eu conseguia escapar e entrava no fórum para poder olhar um júri. Eu sempre fui apaixonada. E me apaixonei por um promotor de justiça, porque eu vi aquele promotor falando. Isso eu tinha 10 anos, 11 anos de idade. Sério? Aquele promotor falando bravamente, mostrando que o crime não compensa. E eu fiquei apaixonada pelo trabalho dele. E eu comecei a colocar na minha cabeça, eu vou ser promotora de justiça. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fiz primeiro economia, aí em seguida fiz direito, que naquele tempo era ciências jurídicas e sociais, não era direito, e depois fiz administração para fazer o que eu faço hoje, que eu gosto de administrar. Então, eu fui exatamente fazer concurso para promotor de justiça. Aí trabalhei pelo interior do estado, aí quando foi em 1984, foi quando não tinha a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, era em pleno processo que você sabe, naquele processo muito sério que a gente teve. E então, nós começamos a bolar, e aqui eu queria também exortar a pessoa do deputado Paulo Lustosa, que na época era ministro da desburocratização. E então, Paulo Lustosa sempre foi muito apaixonado como economista na questão do direito econômico. E eu também muito apaixonada. E a gente criou o Código de Defesa do Consumidor e depois inserimos na Constituição a defesa do consumidor. Ela trabalha demais, gente. Não dá tempo mesmo para sentir as dores das articulações. Aí eu passei 12 anos no DECOM. 12 anos mudando uma cultura, porque a gente não tinha absolutamente nada, não tinha lei, não tinha nada. Tinha um artigo, me lembro que era o artigo 18 do Código Civil, que falava dos vícios redibitórios. E não havia mais nada. Aí veio o Código de Defesa do Consumidor. Depois desses 12 anos, os meus colegas me pediram para me candidatar à Procuradora-Geral em 1994. Eu me candidatei e aí eu fui 5 mandatos eleita pelos meus colegas, Procuradora-Geral de Justiça, e lá dentro do
Ministério Público foram 40 e tantos anos, eu fiz, graças a Deus, cumpri minha missão, trabalhei muito, Então, foi a minha grande escola, o Ministério Público. precisaria de 3 Viver Mais só para falar da biografia, do currículo da doutora Socorro França, que hoje é secretária de Justiça do Estado. Imagina, tinha que ser uma mulher com essa garra, com essa força para estar à frente de uma secretaria que exige tanto. A gente vai falar disso no próximo bloco, doutora Socorro, mas vamos falar também ainda um pouco dessa espiritualidade, como a doutora Socorro se cuida, porque mesmo dizendo que não tem tempo, ela deve ter um segredinho, né? Já já a gente volta. Apoio Cultural. Viver Mais está de volta hoje conversando com a doutora Socorro França, ela que hoje é secretária de Justiça do Estado, tem 50 anos de profissão, mas parece de idade, né? Mas na verdade são 74 anos de vida e de uma história de muitas conquistas, né, doutora Socorro? Esse novo papel da senhora como secretária de Justiça do Estado, no meio dos presídios, é o maior desafio da carreira da senhora? São vários desafios. Agora, para chegar a esse estágio, é necessário que a gente também passe por outros momentos. Por exemplo, eu hoje entendo sinceramente hoje os nossos internos, porque grande parte deles são oriundos da própria dependência química. Infelizmente, nós passamos 2 anos na política sobre drogas e ali eu vi realmente a dor de uma família, a dor de um dependente químico. Muitas das vezes a gente vê um dependente químico e quer condená-lo. Ele é um doente, ele é uma pessoa que precisa ser tratada, que precisa de compaixão. Muita gente critica, acha que o dependente químico tem que ser condenado e ficar dentro da cadeia, quando ele deve ser tratado. As políticas públicas devem se voltar para o tratamento e não para o encarceramento. A senhora está conseguindo mudar essa visão como secretária de Justiça do Estado, doutora Socorro? Ou isso é um projeto para mais adiante? Não, é um projeto para mais adiante, um projeto para todos que possam envolver. Eu tive por exemplo, passei a vida toda no Ministério Público e não tinha essa concepção. Eu tive essa concepção depois que eu fui para a Secretaria de Drogas, depois da política sobre drogas, aí eu fui ter a concepção do que é uma dependência química. A outra questão que também me deu uma grande experiência antes de chegar na Secretaria de Justiça é que eu fui controladora geral de disciplina dos órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário. Eu passei 2 anos lá, que é algo que só tem no Ceará, não existe corregedorias nas polícias, o que existe é uma controladoria fora de dentro das polícias civil, militar ou do próprio sistema penitenciário, onde esse controlador, ele é que faz os PADs, ele é que faz os processos administrativos para chegar a um julgamento. Aí chego na Secretaria de Justiça, que a gente geralmente aporta em algo que efetivamente você não vai atrás, que você é convidado para que você possa fazer, né? Exatamente, eu acredito que seja missão e tem tudo para dar certo. Agora, doutora Socorro, a senhora disse que não trabalha mais de 50 anos, mas mesmo assim constituiu uma família. Claro. Né? A senhora me dizia que é quase bisavó. Claro. E qual é o tempo dedicado para essas pessoas, para o marido, para os filhos, para os netos? Dá tempo? Responde daqui a pouquinho, porque nós vamos saber quais os benefícios de quem faz a opção por uma alimentação mais natural com a caroça. A gente não gosta do excesso. A gente diminui a quantidade de carne, quantidade de frituras, diminui os carboidratos. Aí depende, cada caso é um caso. Mas a gente tenta equilibrar a quantidade. Primeira coisa que ela começa a perceber é enxergar melhor, respirar melhor. Às vezes a gente nem percebe que a gente está respirando, está tendo uma respiração curta. Você começa, inclusive, a sentir a pele respirar. E a gente começa a ter mais disposição.
Bom, a gente vê aí que se alimentar bem traz vários benefícios. Já já a senhora vai me dizer como é a sua alimentação. Como é conciliar essa... Porque a senhora fala do trabalho com tanta ênfase, com tanta garra, diz, pô, a mulher não tem mais tempo de nada, mas dá tempo cuidar da família? Sim, dá tempo sim. Como é que a senhora faz esse equilíbrio, doutora Dá Socorro? tempo sim. Veja só, eu sou casada há 50 anos. Eu tenho 4 filhos e um do coração e 4 biológicos, são 5 filhos. E, graças a Deus, o meu filho mais novo já tem 41 anos, vai fazer 42 anos em 10 de janeiro. O mais novo ou o mais velho? O mais novo. Ah. E aí deu tempo para cuidar de todos eles. Graças a Deus, isso é importante. Não é importante que você tenha filhos ricos, que você tenha filhos ilustres. O que importa é que você tenha homens sérios e mulheres sérias e dignas. Dá tempo. Eu vou dizer por que dá tempo. Por que é? Quando você Porque tem gente planeja. que diz que não tem tempo, Não. né, para cuidar Se dos você filhos. planejar, por exemplo, alguém vai me achar agora que eu sou metódica. Não sou metódica, muito pelo contrário. Mas a roupa que eu tenho que sair no dia seguinte, que Já eu começo, deixa pronta. já deixo tudo preparado, Poxa, eu também sou organizado. metódica. Pois então, pronto. Por quê? Porque eu chego, nunca deixei. Todo mundo que está me vendo e ouvindo agora sabe, onde eu estive trabalhando, 8 horas da manhã eu estou trabalhando. Como é a alimentação das senhoras, doutora Socorro? Tá vendo aí a Carol Minerhara falando desses benefícios, de optar por uma alimentação mais natural para a gente envelhecer sem doenças. A senhora tem essa preocupação? Ela tem toda a razão. Há muitos e muitos anos eu abandonei completamente gorduras, as coisas assim, alimentação, embutido, jamais. Eu acho que não tem nem quantos mil anos, né? enlatados. Há 1000 anos que eu não sei o que é isso, qualquer tipo de embutido, eu não sei o que é isso. Minha alimentação é muito natural, eu gosto muito, 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 muito de peixe e frutos do mar. Eu gosto demais. Agora, minha alimentação preferida, eu vou dizer, eu sei que todo mundo vai dizer, olha aí, mas minha alimentação é arroz com feijão e banana cortada dentro. E um ovinho mole. Ai, um ovinho, Ave Maria, maravilhoso. Essa é a minha paixão. Doutora, só não tem coisa melhor do mundo não, Agora, né? adoro frutos do mar, adoro. Qualquer tipo de frutos do mar eu gosto muito. Não gosto muito de carne. A senhora é uma pessoa vaidosa, não é? Eu Também. gosto. Ela tá sempre chique. Eu sempre encontro a doutora Socorro maquiada, toda fashion. Não, tem duas né? coisas que eu não abdico. Primeiro, o cabelo. Segundo, o batom. O resto eu posso até abdicar, mas essas duas coisas não. Você vê aí como é que tá. Toda... Aí não tem um branquinho, não tem nada, é tudo organizado. Dá tempo para tudo. Essa é Socorro França, secretária de Justiça do Estado do Ceará, 74 anos de vida, cheia de vida. Cheia de vida, graças a Deus. De alegria, tá vendo? Chegar a essa idade não é motivo para estar se lamentando. A gente fala aqui das dores e das delícias da maturidade. Vamos continuar a nossa conversa com a doutora Socorro no próximo bloco. Aguardo você. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta numa conversa super descontraída aqui com a secretária de Justiça do Estado do Ceará, a doutora Socorro França, que é dona de casa, é mãe, avó, esposa, amiga. Sem dúvida. Né? E uma mulher cheia de fé. Cheia de vida. Cheia de vida. E a gente fica se perguntando, como é que pode um negócio desse, né? Mas a senhora pode, nós né? somos Dá capazes. Dá a receitinha, dá, doutora Amar Socorro? a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Inclusive, no evangelho passado, 2 domingos atrás, foram as bem-aventuranças. Quando você coloca realmente as bem-aventuranças na sua vida, você vai ver como é importante, o quanto Deus nos ama.
Ele ama tanto a gente que toda vez que você estiver cabisbaixo, com problemas, com sofrimentos, pense no amor dele por ti, você que está me vendo nesse momento. Ele te ama tanto e de forma incondicional, não importa os erros, não importa os acertos. Você é filha de Deus e é totalmente igual a todos os outros. Então é isso que eu levo para a minha vida, é a minha premissa de vida. É o amor que ele me dá. Como eu disse no início, 2 coisas grandes que ele me deu. Primeiro, a vida e segundo, o livre-arbítrio, para eu fazer da minha vida aquilo que realmente eu busquei fazer. Bom, doutora Socorro, planos. A senhora se projeta, se imagina daqui a 10 anos de que forma? Trabalhando. Trabalhando, continuando a trabalhar. trabalhar. Só um minutinho, porque geralmente as pessoas dizem assim, depois dos 60 eu vou dar um tempo, eu vou desacelerar. Isso não combina com o seu conferência. 80, daqui a 10 anos eu tenho 80 e tantos anos e, sem dúvida nenhuma, não penso em parar de trabalhar. Enquanto Deus me der realmente essa lucidez que eu tenho de estudar, eu estudo sempre, sabia? Eu estudo muito, todos os dias as leis mudam, eu sou apaixonada pelo direito, sou uma pessoa profunda apaixonada pelo direito. Eu acho que no entendimento, isso vai nos tornando cada vez mais eficazes naquilo que a gente faz. De nada adianta eu estar na Secretaria de Justiça se eu não conhecer a lei de execução penal, se eu não conhecer o Código de Processo Penal, se eu não conhecer as leis, espaço, tem que estar antenada com o direito, para debater, para discutir. Eu desço sempre às unidades penitenciárias, cadeias, converso com os presos, converso com todo mundo, converso com as esposas dele, aconselho. Muita gente só quer ser ouvida, só quer um afeto. Exatamente. Né, doutora Socorro? Agora, a senhora tem como lazer, o que é que a senhora faz? Ou só deita na rede, deita para ler? Não, calma. eu gosto de ler, certo. Não é na rede, não? Na rede também. Porque a doutora Socorro nasceu no Maranhão. Nasceu em São Luís do Maranhão. Adotou aqui o nosso Ceará, mais de 50 anos que eu estou no Ceará. Amo de paixão esse Ceará. Meu Ceará, acho que eu amo mais do que muitos que se nasceram aqui. Não vamos aqui fazer peleja pareia, não, doutora. Não, então, mas eu amo tanto esse estado. O que a senhora faz nas horas vagas? Eu gosto demais de assistir filmes. Amo leitura e filmes. Cinema. Eu adoro. Gosto de jogar meu buraco, né? Quanto mais duro, melhor ainda, porque a minha capacidade de visualização está melhor. Aí, então, são as coisas que eu gosto de fazer. E eu não sei, isso sair para almoçar com meus netos. Certo. Adoro, filhos e netos. Então, já que a senhora falou que adora cinema, aqui no Viver Mais a gente tem o quadro Sétima Arte com a Larissa Belo, que dá sempre uma dica de cinema, porque cinema é vida, tudo. Vamos ver aí qual é o filme que a Larissa tem hoje pra gente. Oi, Ian. Oi, doutora Socorro. Que bom, então, que a senhora gosta de assistir filmes. A minha dica, então, vai para a senhora. O filme de hoje, da minha dica, é Estrelas Além do Tempo. É um filme que se passa na década de 60 e vai contar a história de 3 mulheres negras matemáticas que trabalhavam na NASA. Essa década de 60 é um período muito conturbado nos Estados Unidos, pois é a época da segregação racial. E vai mostrar um pouco essa questão do preconceito até dentro de uma instituição tão poderosa como a NASA. Essas 3 mulheres foram de uma importância fenomenal para a história do contexto científico americano e isso ficou durante muito tempo deixado de lado. É um filme que recebeu 3 indicações ao Oscar e merece ser visto pela sua importância. Fica então a minha dica, Estrelas Além do Tempo. NASA, sir. I had no idea they hired Quite a few women working in the space program. E se você quiser saber mais sobre os filmes, inclusive a senhora doutora Socorro, fique à vontade para visitar o meu blog, cineemfoco.blogspot.com.br. Eu espero a senhora lá e a gente se vê novamente aqui no Viver Mais. Valeu, Larissa. Depois de umas férias, a Larissa voltou. E cinema é muito gostoso. É diversão, como diz no clichê, né, doutora? É maravilhoso, as mensagens maravilhosas. Cada filme espetacular, lição de vida, tem muitas lições que a gente recebe. Agora, depende das nossas escolhas, tudo depende das nossas escolhas. Eu sempre pergunto para as pessoas
se temem deixar esse plano e ir para o outro morto. A senhora teme, tem medo, não, né? De jeito nenhum. Acho que a mesma dádiva que nós temos ao recebermos a vida, nós temos também que ter um entendimento que a gente veio e a gente volta. Volta para quem? Para ele. Eu tenho esse entendimento. Tem pessoas céticas que dizem, não, acaba tudo por aqui. Não pode. Não pode. Esse corpo não tem essa força toda. Todo sentimento que a gente tem de amor, de ternura, qualquer tipo de sentimento, ele ultrapassa essa matéria. Então, nós temos outra vida lá, que essa, sim, é eterna, não tem dor, não tem nada. Então, isso não me preocupa. Eu nem me lembro se existe isso. Ela desconecta dessas coisas de negatividade. Exatamente. E é assim, com essa alegria, com esse aprendizado de conversar com a doutora Socorro França mais de perto, não vendo só como uma profissional. Exatamente. Nosso contato tem sido sempre de muito profissionalismo, embora isso seja profissional, mas de uma forma de conhecer o outro lado dessa mulher tão batalhadora. Doutora Socorro, foi uma alegria imensa. A alegria foi minha. Eu conheço essa menina de muitas décadas, sempre trabalhando e acreditando no que faz. Você está no caminho correto, no caminho certo. Obrigada. E continue, que se Deus vai lhe ajudar, porque quando você sabe que a sua missão é levar o entretenimento, levar o conhecimento, levar a liberdade para as pessoas, Ele está sempre do seu lado. Amém, amém. E lembrando que você pode acompanhar a gente nas redes sociais, tá aí o nosso Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes, as redes sociais da TVC. A senhora tem Instagram, a senhora é super antenada. Eu fiz Sou antenada, não, mas eu sou o tecnológica. WhatsApp, eu gosto mais do WhatsApp. Eu conversei com a doutora Socorro, marcamos tudo pelo WhatsApp, né? foi. Tem que estar Tem que estar antenada, moderna, né? moderna. Aí eu aprendo muita coisa com meus netos, e quando eles chegam assim, vaza, eu não sabia o que era vazar. Sai, sai. Essa linguagem, né? Uma linguagem que doutora? você tem que ir. Aham. Não é porque eu esteja vivendo hoje com a idade que eu tenho, que eu não tenho que estar atenada com o mundo. Tem que ser. Maravilha. É uma troca de experiência. A senhora ensina de uma forma e a gente aprende com eles de outra, né? Sempre aprendendo. Essa é a nossa proposta do Viver Mais, que infelizmente termina aqui. Pois é, A senhora infelizmente. volta outras vezes? Claro Tem que eu muita volto, história só pra queria contar. só um minutinho de Diga. dizer aqui, já que nós estamos iniciando aqui, já o mês de dezembro Dezembro, praticamente, esse momento, eu é. queria desejar a você, a tua produção, a todos vocês que estão me vendo nesse momento, que o Menino Jesus não seja um Menino Jesus só de compras e de festas, seja aquele de plena reflexão, porque ele veio ao mundo para nos amar de forma incondicional. Sinta-se amado por Jesus. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.